Diniz está aí chegando no Vasco. O Mauro arrepiou o cabelo quando ele ouviu isso e o Arnaldo também, porque acham que não é o cara ideal, não é isso? Eu gosto da ideia, acho que o Diniz é o cara certo para o Vasco cair pela sexta vez. Sim, aí sim. Diniz! Eu não sei, família, se isso vai surtir efeito, essa corrente positiva para o Diniz, mas eu quis iniciar o vídeo dessa forma. Pelo amor de Deus, gente. Diniz, só tranquilidade, pelo menos, irmão. Não vou te pedir nada demais. Tranquilidade, paz para esses vascaínos que tanto sofrem há tanto tempo. Mas podemos dizer que o Diniz já tem a sua primeira missão. Que isso, Thiago? Sério? Sério. Calar a boca desse mala sem alça do Juca Kfouri, que falou aí, né? Contratando o Diniz chegando, o Vasco está caminhando para mais uma Série B. De forma nenhuma isso vai acontecer. Então, toda a sorte do mundo para o nosso novo treinador, Fernando Diniz. Vamos falar muito aqui sobre esse treinador. Tem mais detalhes aqui, né? Se ele bater na Libertadores, se chegar em tal colocação, isso e aquilo. Ele já estava analisando, avaliando o elenco, interessante pra gente debater. Aqui a gente já sabe, né, que ele vai comandar o Vasco contra o Lanús, inclusive já está no bid, né? Bem interessante também pra gente destacar. Claro que vamos falar muito aqui também sobre o jogo de amanhã contra o Vitória. Eu quero trazer um corte aqui do jogo aberto lá da Bahia, porque o Vitória tá num momento difícil, mas o comentarista falou, é o melhor time pro Vitória enfrentar nesse momento, porque também tá na merda. Podemos dizer, desculpa, tá? Mas tá na merda. E também o Osvaldo, atacante do Vitória, que falou que amanhã é decisão, é o jogo mais importante do Vitória, esse contra o Vasco, até porque é aquela resenha, né? Vitória, 6 pontos. Vasco, 7, ganhando, ultrapassa o Vasco. Família, vamos debater aqui provável escalação do Vasco, provável escalação do Vitória. Tem jogador do Vasco fora para essa partida e eu quero trazer aqui também, nesse sentido, o Roger Flores estava acompanhando o programa de hoje, Seleção Sport TV. Ele falou sobre Fernando Diniz, Felipe, Pedrinho e também vai ter uma questão aí na próxima janela, reforçar o elenco para tentar, né, esse elenco ter mais a cara do Diniz, mas ele também larga uma sobre o Léo Jardim que, sinceramente, eu também tô preocupado, família. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Não tem nada a ver, né, com o assunto que a gente comentou aqui, os destaques, mas eu acho muito interessante, cara. Eu vi isso, eu ouvi, eu li. Tem vascaíno falando da possibilidade, né? Um tempo atrás aí, agora o Vasco acertou com o Diniz. Pô, por que não vai atrás do Ramon Dias? Ah, mas me faça-me um favor, né, família vascaína? O cara saiu da maneira que saiu, falou as merdas que falou lá no Corinthians, mas tá aqui, tem um capítulo aí a mais com o Ramon Dias. Vamos lá, ó. A FIFA deve se posicionar oficialmente sobre o caso Ramon Dias no dia 21/5. O Vasco cobra o valor total da multa rescisória, cerca de 30 milhões pelo pedido de demissão do treinador. Já pensou, rapaz? 30 conto dá pra fazer uma graça, hein, Pedrinho? Dá pra contratar um bom nome aí, família vascaína. Vamos torcer para que o Vasco possa ganhar aqui essa ação na FIFA, porque me parece que o Ramon Dias também, né, processou o Vasco aí, que é o valor da multa. Então vamos torcer para que o Vasco possa ganhar. À época, né, as informações eram que o Vasco tinha testemunhas e vídeos, não sei, né? Porque testemunhas eu não sei como é que é essa parada, porque os que são funcionários do Vasco, aí a galera vai entender, pô, vai depor contra o Vasco, né? Mas vamos ver aí como é que vai ficar essa situação. Falando agora da partida de amanhã contra o Vitória, eu que tento, né, sempre ser positivo, né, sempre guardo aquela esperança quando eu vi aqui o provável time, sinceramente, não gostei muito não. Mas antes, eu quero passar a galera lá do Jogo Aberto da Bahia e também o Osvaldo falando sobre essa partida. Olha só. O rubro-negro, nesse sábado, tem uma chance grande de vencer e de sair desse bolo aqui de zona de rebaixamento, de tentar se afastar um pouquinho. O Vasco também está sendo pressionado lá, o Pedrinho, mudança de treinador, vem o Diniz agora, né? Então, assim, o Vitória precisa acordar para a competição. Há tempo, mas tem futebol para isso?
Ó, Ju, falar do Vitória hoje, me perdoe, meus amigos rubro-negros, mas me faz mal. Por quê? Porque eu gosto do futebol bem jogado, eu gosto do futebol de qualidade, eu gosto de transição bem feita, eu gosto de uma marcação forte para poder se sobrepor ao adversário, e nada disso o Vitória está fazendo. Esse jogo aí, eu tô achando até que é um jogo muito bom pro Vitória, porque tá pegando um time que praticamente está vivendo um inferno astral parecido, que é o Vasco da Gama, que é um time que também de regular, inconstante, até por isso demitiu seu treinador e tá trazendo o Fernando Diniz, que eu não acredito que deve estrear já nessa partida. Não veio para esse jogo, então já é uma coisa boa, porque geralmente quando o time estreia treinador, dá aquele up, né? O cara quer mostrar serviço pro novo chefe que tá chegando. Mas vamos falar do Vitória, que é o que nos interessa. Eu acho que se tivesse a estreia do Kaiser, que eu acho que também não vai acontecer, seria muito bom pro Vitória, porque o Vitória peca nessa coisa que chama-se finalização. Os 3 atacantes do Vitória que jogaram nas últimas partidas não são atacantes confiáveis. A bola às vezes até chega, é por isso que às vezes que eu falo que a culpa não é do treinador na parte tática, porque as situações são criadas, situações de gol, né? E quando chega pro cara definir, o cara bota a bola na lua, ou mata a bola com a canela. O que esperar do confronto de amanhã contra a equipe do Vasco? Esse é um jogo mais importante pra gente da temporada, né? Porque o próximo é sempre o mais importante, mas por todas as circunstâncias que a gente vem enfrentando, né? Eu acho que amanhã é um jogo de 6 pontos, que a gente pode vencer o Vasco e ultrapassar eles e, quem sabe, até terminar ali a rodada, né? Na primeira página, né? da tabela. Então é importante contar com o apoio do nosso torcedor. Osvaldo tá certo, né? É um confronto direto, é um jogo decisivo, porque o que separa o Vitória do Vasco nesse momento é apenas 1 ponto. E assim, no ano passado, o Vitória não conseguiu, né, ganhar do Vasco. O Vasco ganhou por 2-1, me corrijam aí se eu estiver errado, em casa, e ganhou, né, fora por 1-0. Primeiro gol do João Vitor, né, como profissional. Mas assim, a resenha ali do jogo aberto bate com o que eu estava acompanhando, né, os canais do Vitória, falando do momento, que a galera tá errando muito, defensivamente também, tá? O time tá cometendo erros, e me parece que, nesse sentido, o Vitória deve até jogar, assim, ali um 9, né? O Janderson, ele quebra o galho nessa função, né? Ele pode jogar contra o Vasco amanhã, mas eles estão testando lá o Janderson, o Carlinhos, um tal de Fabrício, e a coisa não tá caminhando, né? Por isso que o comentarista falou aí que jogaria até sem centroavante, porque eles contrataram o Renato Kaiser, mas acho que não vai jogar contra o Vasco. Mas olha aqui, o time do Vitória tá na tela para vocês, ó. Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, que a gente conhece bem, né? Passou pelo Vasco, Neres e o Lucas Halter, né? Jogador que ano passado tava no Botafogo. Jamerson, Ricardo ou Baralhas a gente enfrentou ele, né, pelo Atlético Goianiense. Ronald, me parece que, eu acho que é um baixinho, né, que jogou no Fortaleza, no Cuiabá, no ano passado. Mateuzinho, que é bom jogador. Esse Eric é aquele do Ceará, que tava no São Paulo, é bem rápido, né, gosta de dar tapa na frente. Osvaldo, eterno Osvaldo, hein? Que isso? Quantos anos o Osvaldo tem, cara? Lembro do Osvaldo da época de Ceará, aí depois passou pelo São Paulo. E o Janderson, falei certo aqui, né? Janderson é o atacante que o Vitória pegou do Botafogo. E aí, família, é isso que eu falo aqui. O Vitória, tecnicamente falando, é melhor que o Vasco? Não é. Tem jogadores mais técnicos em cada ali posição? Não tem. Mas, só olhando essa frente aqui do Vitória, já me preocupa. Já me preocupa, porque o que eu falo aqui com vocês, tecnicamente, é um momento terrível. Principalmente essas... Cara... Contra o Palmeiras não foi, né? Mas contra o Operário e contra o Porto Cabelo foi terrível. E o Vasco deve levar a campo o mesmo time dessas 2 partidas. Aí tu pensa, loucura? Loucura? Então, assim, esse time aqui já com força física, jogando em casa, irmão, sinceramente, cara, não sei o que o Felipe tá pensando, não. Felipe, não dá pra repetir o mesmo time. É um momento ruim, repito, é um momento ruim. Técnico, vamos competir, vamos lutar, vamos botar a gente pra correr nesse jogo aí amanhã, cara. Não dá pra botar Verrete e Coutinho juntos, cara. Eu sei, teve até um amigo que comentou comigo, poxa, Thiagão, lá no grupo, mas pô, contra o Flamengo não foi assim? Pô, família, é um outro momento, eu não sei o que aconteceu, né, não sei se é a sequência de jogos, o time tava com mais perna, mas não tá aguentando correr. O Vasco não está aguentando correr. O Vasco não tem transição. Acho que também a motivação ali de tentar ganhar um jogo do Flamengo pode ter ajudado nesse sentido. Vale a gente destacar também, claro, que o Léo Jardim salvou naquela partida, mas o Vasco vem de partidas, cara, bem abaixo contra o Operário e Porto Cabelo. Você não pode repetir o mesmo time, gente. Não tem cabimento. Aí, por exemplo, o jogador que tá fora aqui é o PH. Tu bota o Pumita, que também tem uma dificuldade física. Então tem que tentar dar velocidade a esse time. Não dá. É Coutinho ou Verrete. Aí vamos lá, rapidamente, antes da provável escalação, como é que eu embolo até aqui? Vai botar o Coutinho? Eu não sei se o Lloyd tá bem. Se não tiver bem, busca qualquer moleque lá na base, paga a passagem, faz ele vir o mais rápido possível e bota alguém pra correr, pelo amor de Deus, vamos fazer futebol do jeito certo. Você meteu a bronca aí no Capasso, fazer futebol é difícil, não sei o que, são escolhas. Porra, tá todo mundo vendo que não tá dando. Não tá dando aqui? Tem que dar aqui, pô. Tem que dar aqui. E com esse time aqui que você pode levar a campo, não vai dar assim, pô.
Não vai dar. O Puerto Cabello passou o carro em cima da gente, pô. Vai repetir o mesmo time, gente. É muita loucura. É muita loucura. Sim, por mais que eu defenda vocês, Pedrinho, né, a gestão, o Vasco vem de um jogo que é um vexame. Falando de jogo, é um dos maiores. É um dos maiores. Perdemos para um time amador. Tu vai me repetir o time, pô. Vai me repetir o time? Se a tua última partida tenta alguma coisa diferente, dá aqui, ó, Diniz, olha o que eu tô te mostrando aqui. Outras possibilidades. Tu não pode ir com o mesmo time, mano. Tu não pode botar a mesma galera. Pô, Thiago, mas não dá pra mudar muito, dá pra mudar o conceito. Esse conceito de correr. Vamos correr amanhã. E aí, o que eu tô falando? Coutinho, vai entrar com o Coutinho, vai segurar o Verrete? Ryan de 9. O Lloyd tá bem? Não tá? Era pra buscar alguém na base. Aí, Lloyd pela direita, Nuno pela esquerda. Já é um time mais móvel. Vai barrar o Coutinho? Vai ter o Verrete? Nuno, de armador. Aí vai ter que ser o Ryan mesmo, pelo lado, Verrete e Lloyd. Você me entendeu? Você entendeu a parada? Pra ter jogadores de mais velocidade, mais dinâmica pra brigar, não dá pra ter 2 jogadores que sem a bola não contribuem com nada, porque o time está com a bunda no chão. O Hugo Moura tá aqui, vai jogar amanhã. Tu viu o Hugo Moura correndo contra o Porto Cabelo? Ele não é assim, cara, ele não tá mal assim. Sentiu, cansou. Dá, cara. E aí, tá aí, família. O provável time. Jardim, Puma Rodrigues, João Vitor e Luiz Gustavo. Cara, sinceramente, eu não sei se eu ia pro Gustavo também não, mano. Luiz Gustavo não. Sinceramente, Oliveira é terrível, mas sei lá, hein. Sei lá, Luiz Gustavo, não sei. Piton, Hugo Moura e Matheus Carvalho ou Jair. Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Cara, sou totalmente contra aqui essa escalação, tá? Linha de 4, aqui eu tô pontuando essa questão do Luiz Gustavo, mas beleza. A cabeça de área é difícil também de mexer, mas de repente eu sacaria o Hugo Moura, deixaria o Matheus Carvalho, que deve estar com mais sangue, pra jogar de primeiro volante. De segundo volante tá muito difícil, cara. Realmente tá muito difícil. Aqui eu não vou criticar o Felipe não, porque você tem um Tietê meia boca, você tem um Jair que joga a bola mais, né, no slow motion, e o Paulinho que depois que voltou é o Zé Gabriel, detalhe, piorado. É o Zé Gabriel piorado, é o Paulinho hoje. Então, assim, meio campo do Vasco que a gente imaginou, né, que seria ali a nossa fonte de recurso de qualidade, hoje, ó, tá difícil demais. Mas eu promoveria essas mudanças aqui que eu estou comentando com vocês. Quero saber a opinião da família vascaína. E aí, para finalizar o nosso vídeo, deixa eu trazer essa resenha aqui do Roger, falando da chegada do Fernando Diniz. A gente volta aqui falando, né, sobre esses detalhes e também comentar um pouco aí sobre essa situação do Léo Jardim, que na minha visão realmente está preocupando. Família, já tem um tempo que o Vasco fez a proposta, a terceira proposta, e ele não responde. Se liga só. O que eu acho é que se não é o elenco dos sonhos do Fernando Diniz, é que eles vão começar a costurar alguma coisa para que no meio do ano comecem a se aproximar para que isso aconteça, né? Com dispensas e com contratações. Então essa é a minha linha de raciocínio. Que eles vão começar um trabalho novo a partir de agora. Até porque o torcedor também já está começando a não ter mais paciência com a presidência. Então é a última bola de salvação também do Pedrinho, porque o ano que vem você já tem eleição no Vasco. Então é dentro dessa minha linha de raciocínio que eu acredito que o Fernando Diniz possa dar certo, porque eles vão ter contato direto, tem essa confiança, tem essa proximidade, eles vão ser muito próximos, os três, né, Felipe, Pedrinho e Fernando, para costurar uma mudança de elenco para poder encaminhar o Vasco, pelo menos esse ano, para níveis de atuações melhores e para o ano que vem ter um time mais estabilizado. Presidente, direção, treinador, sentarem, entenderem se esse elenco está mal montado. Ah, está mal montado. Daqui a um mês dá para mexer alguma coisa. Não vamos muito, mexer né? Então, o problema é que a condição financeira do Vasco não permite revolução. Tudo bem, mas tem que ser na linha fina. Mas ali, se né? tem alguém que enxerga e que vê muito futebol e que é meio bitolado nisso, é o Fernando. Ele pode encontrar soluções. Ele consome. Pode ter o conhecimento. Né? Ele vê séries A, B, C, D, ele vê campeonatos regionais, ele vê tudo. Então, ele pode ter algumas soluções dentro do que o Vasco pode oferecer. Eu não estou falando que o Vasco agora em junho vai falar, não, manda todo mundo embora, traz tudo que o Fernando... Não é. O que eu estou entendendo é que o Vasco vai fazer algumas mudanças pontuais, aquilo que dá para fazer, para entregar o elenco com um pouco mais de sensibilidade para entender aquilo que o Fernando tem para colocar de filosofia e não passar sufoco esse ano. É um campeonato sem sobressalto, né? A meta é se manter na Série A, é isso? Claro. Meta é se manter na Série A. Mas, não, e se possível,
fazer um campeonato sem sustos. O que é isso, não passar sufoco. Eu acho que se manter na Série A, eu acho que o Vasco pode um pouquinho mais. Pela história ou pelo momento? Não, esquece o momento. Agora com essa mudança. Agora com essa mudança, eu acho que o Vasco pode um pouquinho mais. É não ficar... Ai, vai cair, a última rodada. Ai, esse é um jogo desesperado contra o Bragantino em casa, eu preciso... Não, o Vasco também não é um time, não, o 8º melhor elenco do Brasil, que nem o Pedro falou. Então eu acho que o Vasco pode transitar ali entre a 12ª colocação, 13ª, sem sofrer, né, com 4, 5 pontos, 6 pontos de gordura. É que já está sofrendo, né? Ele já está com por isso que eu pontuação falei, não de tem rebaixamento como agora. muito 7 pontos é o último rebaixado, o Vasco tem 7 pontos. Então, fez. O Fernando não tem. Não tem. Isso. Eu gosto do Fernando por causa disso, porque ele sai um pouco da caixinha. Sim. Ele tenta, de alguma forma, fazer as modificações que o jogo pede, que ele entendeu. E a cena apresenta, né? Exatamente. Mas ele vai ter isso na mão? Ele vai ter esse material humano para fazer de imediato? Não. Não vai ter. Então, estancar a hemorragia agora, né? Pegar aquele torniquete, botar aqui, estanca, empurra aí nesses 8... Faltam 8 jogos, é isso? 8 jogos, aí vem a parada. Até a parada. Ele tem um jogo de Copa do Brasil. Estanquei a hemorragia. Que é o Operário. Estanquei a hemorragia. Parou. Agora vamos tentar costurar um pouquinho. Costurei, deu para modificar 2, 3, 4 aqui. Já me dá alguma coisa para eu poder empurrar isso até o final do ano. Sem nenhuma grande perspectiva, mas... consigo caminhar até o final do ano. Caminhei até o final do ano já fazendo e já montando o elenco para o ano que vem, né? Porque não se monta um elenco, terminou o ano, agora eu vou pensar o que eu trago, foi esse tempo. Pelo contrário, o elenco do ano que vem você tem que pensar agora. Porque a partir de junho você já pode assinar pré-contrato com quem está terminando o contrato. Inclusive, é um dos problemas do Vasco. Se bobear, vai perder o Léo Jardim. O Léo... Tem chance de perder para o Brasil, né? Futebol brasileiro, né? Claro. É a 3ª ou 4ª proposta que o Léo recusou. E você acha que o Léo recusou por causa de quê? Você acha que é por problema financeiro? Não. Eu não acho. Eu acho que um goleiro que veste camisa de seleção brasileira mas as possibilidades quer brigar por algo maior. Então, mas acho que ele tá há 3, 4 anos no Vasco só sofrendo. Trabalha muito. Eu trabalho, o torcedor gosta de mim, não sei o quê, mas, cara, eu não aguento mais ficar aqui brigando pra não cair. Eu não aguento aqui passar essas vergonhas, tomar 4 pra um time da Venezuela. Não aguento. Eu quero estar num time que eu brigue pelo Campeonato Brasileiro, mas ele vai ser titular desses times aí? Ele é convocado. Jogador convocado para a seleção brasileira. Hoje, 90% dos times ele é titular. Eu sei que você não gosta do Roger Flores, mas não dá pra negar que em relação a essa fala, essa opinião sobre o Léo Jardim, perto de razão, com certeza tem alguma parada nesse sentido. Eu não acho que é papel colorido, sabe? O Léo Jardim, depois que foi convocado aí pra seleção, com certeza ele olha... para essa situação como uma possibilidade, porque você tem, né, o Alisson, o Ederson, e de repente você pode brigar ali na visão dele pela 3ª vaga, né, de goleiro. Só que, claro, você precisa estar num time que você possa competir, que você esteja na parte de cima, em jogos decisivos, e o Vasco hoje não está possibilitando isso para ele, né? Eu fiquei com raiva de todo mundo contra o Puerto Cabello, mas assim, cara, sabe, fala aí os gols. Talvez o do Piton ali de cabeça, mas, sabe, não acho falha. O gol também que ninguém marque, o cara chapa, de repente ele poderia estar melhor colocado, não sei, sabe? Não achei falha dele, é porque fiquei com raiva de todo mundo. Mas é um excelente goleiro e o Vasco, poxa, não pode perder esse atleta. Eu sei que, não sei se é verdade, tá? Essa parada da cláusula, que jogando 60% das partidas o Vasco pode renovar automaticamente, não sei, mas claro que eu fico aqui, poxa, esperando que ele possa realmente renovar, aceitar essa proposta e ficar. Mas essa visão do Roger é o que de fato hoje deve estar fazendo o Léo Jardim segurar um pouco, observando o mercado, vendo outras possibilidades. O Roger falou ali, né, que ele pode agarrar em 90% dos times do Brasil. Você pode, né, você tem que pensar bem aí, cada jogador, cada goleiro, quero dizer, mas assim, por exemplo, no Cruzeiro, vai ter vaga. No Palmeiras, daqui a pouco pode ter vaga, né? Porque são goleiros já com uma certa idade, o próprio Cássio que eu também estou comentando, e o Léo Jardim, eu acho que tem 29 anos, né? E aí, família, só pra gente falar mais um pouco sobre o Diniz, primeiro destacar aqui, né, essas informações, tá aí, o Vasco da Gama, de forma oficial, Fernando Diniz é o novo treinador do Vasco. É isso, tá aqui também, né, peguei na página Fanáticos por Vasco, Fernando Diniz já está no bid. E aí, um detalhe importante aqui que eu tava vendo no canal Na Torcida Vascaíno, está aqui, ó. A equipe de Diniz já estaria analisando o desempenho da base e profissional antes da assinatura do contrato. O técnico Fernando Diniz não está perdendo tempo.
antes mesmo de ser efetivado, o que aconteceu na noite desta sexta-feira, com o Vasco, o treinador pediu à sua equipe de fisiologia e desempenho físico para analisar os perfis dos atletas do elenco vascaíno. Os profissionais tiveram acesso às fichas de desempenho, carga e questões físicas de cada jogador. Diniz vem acompanhando os jogos dos jovens da base e do time profissional do Vasco para chegar ao clube sabendo onde trabalhar e quais os principais pontos a corrigir. Informação, Léo Lacerda e Luiz Amadeu. É assim, família, velocidade, né? Tem que tentar conciliar, né, a questão da qualidade, você potencializar um Coutinho, Piton, jogadores que sabem tratar bem a bola com velocidade. Se não tiver velocidade, vai dar merda. Esse papo de chegar em construção, isso é pra time que... E eu falo isso aqui o tempo todo. Todo time no mundo tem alguém pra correr. Pode não ser ponta, como é a minha teoria, que eu estou melhorando essa teoria. Sempre vai ter alguém pra correr. Pra dar tapa na frente, pra ter um lançamento, pra puxar um contra-ataque. O Vasco é o único que não tem. Loucura. E aí, família vascaína, para finalizar aqui, esses detalhes, está aqui, ó. Confira as informações sobre os valores das premiações previstas no contrato do técnico Fernando Diniz. Título Carioca, 500 mil. Título do Brasileirão, 3 milhões. Título da Copa do Brasil, também 3 milhões. Título da Libertadores, 4 milhões. Título da Sul-Americana, 1,5 milhão. Classificação para a disputa da fase de grupos da Libertadores a partir de suas fases preliminares, 300 mil. Classificação para a fase de grupos da Libertadores, 600 mil. Classificação para a Sul-Americana, 200 mil. Tá aí, né? O Pedrinho bateu muito nessa questão dos gatilhos contratuais, né, com alguns jogadores, João Vitor, entre outros, né, que era permanecer na Série A, e aqui com o Diniz, né, mirando alto, e claro que eu fico aqui na torcida pro Vasco pagar alguma coisa dessa daqui, né, que aí a gente sabe que vai estar caminhando bem, família vascaína. É isso, cara, eu acho que, claro, assim, contratando qualquer outro treinador, o Vasco ia precisar de reforços. Não é por causa do Diniz, sabe, não é o estilo do Diniz. O Vasco ia precisar reforçar esse elenco, principalmente com essa característica no meio campo ou no comando de ataque, gente pra correr. Gente pra correr, tá faltando isso pro Vasco. E o jogo contra o Palmeiras foi a prova viva disso. Foi a prova viva disso. Então, sei lá, qualquer outro treinador livre ia ter que reforçar o elenco. E com o Diniz não é diferente. Só que é isso, eu entendo dessa forma. A gente tá preocupado com a saída de bola, é uma questão. Concordo com todo mundo que fala, tá preocupando demais. O que o Diniz vai aprontar aqui? Mas é um treinador que lá naquele Vasco de 2021, com toda essa dificuldade física que, nossa, é tanto tempo que eu falo isso, né? Time lento, time pesado. O Diniz conseguiu criar ali alternativas, né? Teve um bom momento ali, 4 vitórias, depois a coisa desandou. Mas naquele Vasco ele já criou alternativas. Eu acho que com esse time ele tem, com a bola no pé, de construir, de chegar no gol adversário. Claro que vai ter que ajustar a defesa, porque eu tava vendo, né, até TNT Sports. Aí teve um jornalista lá que falou, né, que os times do Diniz têm a média de levar 1 gol por partida. 1 gol por partida. E aí, difícil. Você já tem uma defesa fragilizada. Aí o treinador que tem essa dificuldade, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A gente espera que o Vasco possa performar melhor para conquistar os resultados e essa tranquilidade que o Roger falou aí no Campeonato Brasileiro e Sul-Americana e Copa do Brasil, família. Eu acho muito difícil, tá? Porque o Vasco não tem elenco, né? Por exemplo, o Fluminense na Sul-Americana teve um jogo desse aí, ontem eu não sei, mas teve um jogo desse aí que poupou todo mundo, do goleiro ao massagista, do médico ao lateral. Todo mundo. O Vasco tem essa condição? Tu imagina um time completamente reserva do Vasco, né? Se o titular não tá performando. Mas teria que fazer isso em alguns momentos, para você conseguir ter um jogador mais forte fisicamente, melhor condicionado para o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante. Agora você vai para um jogo onde você não poupou contra o Porto Cabelo, você foi varrido, você foi humilhado, e aí o time vai, mais uma vez, jogar desgastado contra um time que, pela provável escalação aqui, vem cheio de tesão. E o Vasco, né, o Vitória deve vir a 100 por hora, e o Vasco deve vir a 0, a 1, só se tiver uma mudança de postura, porque não pode, né? Alguma coisa tem que mudar. Tô indignado aqui com o Felipe, repetir quase o mesmo time. Não pode. Poderia fazer isso. Fui, família. Tamo junto.